Olá, bem-vindo ao capítulo 1 do livro Contabilidade para Executivos. Nesse capítulo nós abordamos uma introdução sobre a contabilidade. Então, nós estudamos o contexto histórico e o conceito da contabilidade, vamos ver também os objetivos da contabilidade, a aplicação da contabilidade, para quem a contabilidade é mantida, os enfoques da contabilidade, o papel social que a contabilidade tem e como está a questão da harmonização das normas contábeis. Bem, começando então aqui para situar os executivos que não são aí necessariamente da área contábil, sobre o contexto histórico da contabilidade, é bom lembrar que a contabilidade surgiu de forma natural e até rudimentar, né? Então, ela foi criada para suprir uma necessidade de controle, uma necessidade de verificar aquilo que se tinha, quanto se arrecadava, quanto se gastava, a troca de bens. Então, essa é a razão do surgimento da contabilidade. Bem, uma data precisa para o surgimento da contabilidade não existe. Não há ainda uma precisão correta, exata, de quando surgiu a contabilidade, né? O professor Eudícibus comenta que vários historiadores apontam a existência já de contas contábeis cerca de 2000 anos antes de Cristo. Então a contabilidade ela é muito antiga. Claro que no princípio surgiu de forma rudimentar e depois ao longo dos anos ela foi se modificando, se aperfeiçoando para que nós pudéssemos ter os controles que temos hoje, né? Bem, então hoje a maioria das empresas tem já sistemas de contabilidade bastante avançado. O primeiro congresso de contabilidade, o primeiro congresso brasileiro, né? E é comum, esses congressos acontecem até hoje, foi em 1924, no Rio de Janeiro. E nesse congresso definiu-se a contabilidade como sendo a ciência que estuda a prática das funções de orientação, de controle e de registro relativas à administração econômica. Então nós costumamos fazer uma analogia, uma brincadeira, que a empresa é como um navio, como um barco, né? E para ser bem conduzida, ela precisa ter uma boa bússola. E a contabilidade ela serve justamente como uma bússola, um guia, e para que não deixe a empresa ao sabor dos ventos. Bem, quais são os objetivos da contabilidade? A contabilidade, o principal objetivo é fornecer informações úteis para os seus diversos usuários. O que nós queremos com a contabilidade é justamente saber informações. Como é que está a situação financeira da empresa? Como é que está a situação econômica da empresa? Enfim, dependendo do tipo de usuário dessa informação, ele tem o seu objetivo com essa informação. Então a contabilidade é uma grande fornecedora de informações. Aqui no nosso capítulo 1, nós separamos alguns usuários da informação e quais possíveis interesses que eles teriam, né? Isso aqui então relatado pelo professor Eudícibus, nós temos aqui o acionista minoritário, por exemplo, aquele que tem uma participação pequena na empresa, ou que é apenas um comprador de ações, um investidor de ações, mas que não tem gestão, não participa da gestão da empresa. Ele tem foco em saber o que da informação contábil. Qual será o fluxo dos seus dividendos, o fluxo regular? Eu vou receber lucro? Quando eu vou receber lucro? De que forma eu vou receber lucro, né? Esse é o interesse dele. Já se você pega um acionista majoritário, que tem uma participação maior no capital dessa empresa, ele também vai ter interesse pelo fluxo de dividendos, mas ele vai ter outros interesses. Por exemplo, como é que está o valor de mercado das minhas ações? Será que valorizaram ou não? Quanto é o lucro por ação que eu tenho? Então ele começa a ter um outro interesse com a contabilidade. Um acionista que seja preferencial, ou seja, aquele que tem ações preferenciais, e portanto ele não tem direito a voto, mas ele tem preferência em receber lucro, ele quer saber quais são os dividendos mínimos ou fixos
para saber quanto ele vai receber. Emprestadores de dinheiro em geral querem saber se a empresa gera caixa suficiente para pagar, para retornar esse capital emprestado, né, e para pagar os dividendos. Entidades do governo, por exemplo, querem saber quanto essa empresa gera de valor adicionado para a economia, a produtividade da empresa, qual é o lucro tributável para saber se essa empresa está pagando corretamente seus tributos e assim por diante. E a média e alta administração vai querer saber qual é o retorno dos ativos que foram investidos nessa empresa, qual é o retorno sobre o patrimônio líquido dessa empresa, qual é a situação de liquidez, a situação de endividamento. Então veja que para cada tipo de usuário ou para cada tipo de participante da empresa, existe um objetivo de informação. E a contabilidade deve suprir a todos esses interesses e esses objetivos. Bem, nós temos aí a contabilidade chamada de geral ou também de financeira, que tem várias áreas. A contabilidade ela pode ter vários ramos de atividade. Por exemplo, a contabilidade comercial, a atividade comercial, ela tem uma contabilidade que nós chamamos de contabilidade comercial. A industrial tem uma contabilidade com uma característica diferente, porque ela está bastante focada em custos, então também tem uma contabilidade industrial. A contabilidade pública, ela é totalmente diferenciada da contabilidade tradicional. Então existem regras e tratamentos especiais para este tipo de contabilidade. Contabilidade de bancos também tem uma regulamentação diferenciada e, portanto, também tem as suas regras próprias. E aí temos outros tipos, como hospitalar, agropecuária, contabilidade de seguros, todas com as suas especificidades. A contabilidade, ela é mantida e ela pode ser aplicada para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Contabilidade não é exclusiva para empresas, ela pode também ser aplicada para a pessoa física. Aliás, todos nós deveríamos fazer nossa própria contabilidade. E quais são os enfoques hoje da contabilidade, né? Então, por muitos anos, a contabilidade ela teve toda a sua atenção voltada para o processo de escrituração, de registro, um processo mais mecânico. Esse enfoque foi mudando ao longo dos anos e desde das IFRS, das normatizações, essa contabilidade hoje tem um foco no relatório contábil, na qualidade desse relatório. Então, as normas contábeis, elas procuram estabelecer critérios que são chamados de características fundamentais e características de melhoria para que esse relatório seja elaborado de uma forma que represente fidedignamente a situação econômica e patrimonial e financeira da empresa. Então, essas características fundamentais são a característica da relevância, da materialidade e da representação fidedigna. Ou seja, quer dizer que toda a informação dos relatórios contábeis tem que ser relevante e, portanto, útil, tem que ser material, tem que representar fielmente a situação econômica e financeira da empresa. E as características que melhoram os relatórios contábeis são aquelas chamadas de comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Quais são elas? Comparabilidade é você poder comparar o seu relatório contábil de um período com o relatório contábil de um período anterior ou de períodos anteriores. E comparar o seu relatório contábil com o relatório contábil de empresas do mesmo segmento que o seu. A verificabilidade é que as informações contidas nesse relatório possam ser facilmente verificadas, auditadas. Tempestividade, que é o mais importante. A contabilidade, ela tem que vir em tempo hábil. Não adianta você entregar uma contabilidade meses depois ou anos depois de que o fato já passou. Porque a contabilidade ela tem que ser um instrumento de predição. Ela tem que servir para que o gestor, em posse dessa contabilidade, possa tomar decisões que vão refletir ações futuras. Então a contabilidade tem que vir no tempo certo. E compreensibilidade, ela tem que ser elaborada de forma que qualquer usuário com conhecimentos básicos de negócio, ele consiga entender e compreender o demonstrativo contábil. A contabilidade também tem um papel social muito forte, né? Ela
as suas informações é que influenciam investidores. Imagine você que o contador, ao assinar um balanço, ele está dando carta branca ou cartão vermelho para que o investidor, por exemplo, possa investir naquela empresa. Então é muito sério o papel que tem o contador no sentido da responsabilidade da sua assinatura no demonstrativo contábil. Os emprestadores de dinheiro, como bancos, credores, eles também se fiam no demonstrativo contábil elaborado pelo profissional da contabilidade. Por isso que nós dizemos que a contabilidade, os profissionais da contabilidade, eles têm um papel ético e para com a sociedade muito forte, porque pode levar investidores a tomar decisões erradas, podem prejudicar fornecedores, podem prejudicar o governo e a sociedade como um todo. E desde 2008, no Brasil, há um forte processo de harmonização das normas contábeis. Para ser bastante simplista, é como se o mundo fosse uma grande torre de Babel em termos de contabilidade. Cada país tem a sua norma, a sua regra e as suas políticas de contabilidade. Então isso gerava muito problema, principalmente para as multinacionais que têm empresas em todo lugar do mundo e precisam consolidar os seus demonstrativos com a matriz. Imagina fazer isso com regras diferentes, cada país uma regra diferente, cada lugar uma regra diferente. Então ele exigia muito trabalho de conversão das demonstrações contábeis, além de custos enormes, e além do que, como os balanços tinham regras diferentes, havia muito risco e, portanto, os emprestadores de dinheiro cobravam juros mais altos para emprestar dinheiro para essas empresas em função do risco. Então houve um processo que é como se fosse um pacto para que as normas se tornassem iguais no mundo todo. Então hoje mais de 130 países já adotaram essas normas chamadas de IFRS, que é a sigla de International Financial Report Standard, ou seja, padrões internacionais de relatório contábil. E essas normas foram implementadas em mais de 130 países e hoje a contabilidade fala praticamente uma língua única. Então, muito importante isso. Ainda alguns países não adotaram, mas estão acabando, estão se tornando poucos ainda os que não chegaram lá. E assim nós chegamos ao final desta aula do capítulo 1 de Contabilidade para Executivos. Até mais!